Então, boa noite a todo mundo aí. Legal que vocês puderam vir. A gente vai começar essa aula hoje, dia 8/8 de 2019, não 18. E hoje é aniversário da minha filha, né? Então, estamos aqui no dia do aniversário. Mas, então, o motivo dessa aula é o seguinte: a gente estava no maestria e aí teve uma das alunas, a Fabi, acho que vários conhecem aqui. Ela pegou uma cliente e aí ela perguntou, ela deu a sugestão do que ela queria fazer, do que ela ia fazer. É uma menina de 12 anos que está em estado de ansiedade, com depressão, ainda está meio diagnosticada ainda assim, mas todos os sintomas levam a isso. Mas a gente está pegando só as emoções que ela tem e tudo mais, e já se mutilou, já teve algumas coisas meio graves aí que aconteceram com ela. E aí a gente... pessoal, põe em mudo, tá bom? Quando vocês quiserem falar, fica mais fácil. Porque daí não faz barulho, beleza? E aí, ela comentou algumas coisas de o que ela tinha intenção de fazer, então ela meio que separou em algumas 6 sessões e tudo. E aí eu falei para ela que os casos que eu tenho pego de depressão muito forte, que tinham muito a ver com o que ela estava relatando, mas que os meus clientes tinham sido diagnosticados mesmo por psiquiatra e psicólogos, e estavam tomando medicamentos, antidepressivos e tudo. Eu trabalhei com uma sessão mais intensa, onde que eu fiz 4 horas de sessão direto com essa pessoa e pegando tudo que tinha para pegar de uma vez, porque para tirar logo aquele estado atual, para tentar levar o mais rápido possível para o estado desejado. Então eu resolvi fazer a sessão intensiva, né? O pessoal que estava na maestria sabe mais ou menos do que eu estava falando. Mas, basicamente, eu fiz uma sessão, em vez de fazer as 4 sessões separadas, eu fiz tudo numa sessão só, completo, mas muito pauleira. E levou 4 horas, tudo mais para fazer tudo. Teve outra cliente que já levei 5 horas. Então, para esses casos, né, a gente é obrigado a deixar 6 horas de duração, de vago, né, para poder fazer uma sessão dessa assim, mais intensiva. E aí eu dei a sugestão e tudo mais, e falei para ela, na segunda sessão, quando ela voltou na próxima, depois dessa sessão muito punk, eu peguei e fiz mais um equilíbrio emocional, uma equalização emocional, usando né, o jardim lá. Então, para alguns eu falei sobre o portal, quem já conhece sabe do portal, né? E depois eu acabei dando o nome de Jardim do Subconsciente, para ficar mais simples a metáfora. Ou, que foi para o Jardim, ou, qual outro que eu falei? O Chalé e as bolas do Divertidamente, que na verdade são memórias do subconsciente, né? Então a gente vai investigando isso. Basicamente, as 3 técnicas, as 3 formas, elas fazem a mesma coisa, você dá um equilíbrio emocional. Dentro delas eu posso usar uma regressão, ou posso só, depois de ter feito essa sessão toda, só realmente investigar se existe mais alguma emoção que está atrapalhando a nova alternativa, né, ou o novo estado desejado, os novos objetivos que ela está querendo. Então, basicamente, é isso que essas técnicas fazem. As 3 fazem a mesma coisa, só que depende do momento que você usa, ela pode ser usada como uma regressão para fazer ao momento causador ou algo desse tipo, mas também pode ser usada mais para um equilíbrio emocional, dando sentidos àqueles emoções, ou sentimentos ou eventos que está trazendo junto com aquela metáfora. Né? Quem aqui já passou pelo portal? Só a cena aí. Já fez o portal? Não. Você fez na gente, né? Que já sabe o que é que nós estamos falando do portal.
Então já. Já. A turma do Baná fez? Você chegou eu cheguei a fazer com vocês, Baná? Fiz, né? Então, beleza. Você lembra, Fábio? Olha, Você portal lembra? é do Jardim ou outra coisa? É, do Jardim, é o Jardim lá, isso. O Jardim eu fui parar em Nárnia, cara. Apaguei. Eu fui apagar, vixe, só no final que você falou pronto, foi, E acabou. pronto. Tá bom, pronto mesmo, né? Colocou aquele som binaural, eu falei, rapaz. Não falou, começou o início da dinâmica, eu já desapareci já. Nem sei o que aconteceu. Beleza, então vamos explicar aí. Por favor, então. Isso aí. Então, basicamente, as três fazem a mesma coisa, só que de forma diferente. Porque eu uso né, o divertidamente lá. Então, quando é criança ou mais adolescente que já assistiu divertidamente, eu uso aquela metáfora das bolas, né, das memórias. Então, cada memória tem cada bola tem uma memória, a memória alegre, a memória da raiva, nojo, aquelas cinco caráteres que tem lá, que não são as emoções, mas que representam algum momento da vida da pessoa que está causando alguma coisa. Então, as três metáforas são muito parecidas com isso, onde a gente vai investigar qual é a memória, qual é o sentimento que está causando aquilo. Então, basicamente, se a gente falar vamos exemplificar o jardim para quem já conhece. Então, eu levo a pessoa por um caminho, então ela não chega a ser quase uma metáfora, mas sim uma hipnose guiada, onde estou fazendo um sonho guiado, né? Onde a pessoa está sonhando alguma coisa, um sonho hipnótico. Né? Essa também é uma técnica da hipnose conversacional, e muitas pessoas acabam usando isso. Você guia a pessoa por uma coisa para poder fazer ou identificar algo que você queira. Então você tem uma intenção. A minha intenção era realmente identificar quais as sensações que estão causando aquele, ou podem estar causando alguma coisa diferente na pessoa. Então, na metáfora do jardim, eu vou levando a pessoa por um caminho e a pessoa vai andando, vai sentindo até que ela enxerga lá na frente um portal. E ela começa a chegar mais próximo desse portal. Quando ela chega bem próximo do portal, ela vê que o portal tem o nome dela. E é um portal lindo, bonito, com as cores que ela gosta, do jeito que ela gosta. E aí, vem desse portal com o seu nome, né? Quando eu pedir, eu quero que você entre nesse portal. E aí, quando você entra nesse portal, você vê que é um jardim suspenso, um jardim só seu, onde você identifica as formas, do jeito que você quer, com as plantas, flores, ou todas as coisas boas, bonitas que você gosta. Dentro dessas flores, talvez, ou plantas, você começa a identificar algumas que não estão boas. Então, tem as flores, plantas boas, bonitas, que estão floridas, legais, e tem as que não estão tão boas. E aí, a gente vai contextualizando tudo isso e eu faço com que a pessoa comece a pegar essas plantas que não estão boas, identificando e deixando claro para ela que cada planta que ela pega, cada flor que ela pega que não está boa, é uma das memórias que não estão legais ou emoções que dentro do subconsciente dela ainda estão causando um problema ou podem estar limitando ela a chegar no objetivo que ela quer. Então, desse jeito ela vai pegando. Só que quando eu uso para fazer uma equalização de um equilíbrio emocional, eu quero só que ela identifique qual é essa emoção que está ainda causando esse desequilíbrio nela ou atrapalhando ela. E ela começa a identificar, e tem vezes que eu até peço para essa pessoa mais individual, como eu fiz em grupo, não dá para fazer muito isso, mas individualmente eu peço para ela ir pegando planta por planta e me falando, né, o flor, me falando qual é a emoção que, quando ela toca na planta, qual é a emoção que ela sente. Qual é essa sensação negativa? Porque se ela não está boa, é porque é uma sensação negativa. Então eu começo a ela pegar e me falar, essa aqui me trouxe uma sensação de tristeza. Tá.
Se você pensar e começar a tirar ela daí, ou né, começar a apertar mais ela, sentir mais essa planta, talvez você comece a lembrar qual é o momento que te causou essa tristeza. E aí, normalmente, a pessoa fala, eu tô lembrando, foi no momento assim, assim, aconteceu isso. Então, ela começa a fazer uma regressão espontânea, né, sem muita coisa. Vá para o momento causador, porque, meu, é uma história, ela está sendo guiada por um sonho onde que está levando ela para aquela coisa. E aí ela começa a relatar, não, é uma tristeza só, mas não foi nada muito grave, eu acho que não tô percebendo qual é. Então, beleza, se ela está assim, então você pode tirar ela, tira essa planta daí e arranca desse jardim, porque daí ela não vai fazer mais mal para você, ela não vai mais te atrapalhar. Então, sempre dando sugestões diretas, então, por mais que seja uma hipnose indireta, onde eu estou levando ela por um caminho, eu vou fazer sugestões diretas, fazendo com que aquilo não faça mais, não tenha mais força para poder atrapalhar ela no objetivo que ela quer. Então, dessa forma, ela vai fazendo isso em todas as plantas até não ter mais nenhuma planta, nem ter mais nenhum emoção, sentimento atrapalhando a vida dela. Então, quando ela vai fazendo tudo isso, eu vou trazendo. Já teve casos que eu fiz 2 horas aí, a pessoa só tirando planta, tirando planta e tirando planta. E aí eu comecei meio que fazer assim, conforme você tira planta e essa memória é de tristeza, as outras que são tristeza também e que estão muito interligadas com essa, elas somem também. A partir do momento que você tira, as outras que fazem sentido com essa, que estão interligadas com essa, ou que foram também causadas por essa tristeza, somem também. E aí começou a ficar menor o tempo, porque senão ia tudo puxando, e levava muito tempo, porque eu não vou deixar o jardim mais sujo. A ideia eu quero que esse jardim fique limpo. Só que a partir do momento que o jardim, ela tira todas as plantas, então o ponto do jardim arrancou todas, tem mais alguma planta? Não tem mais nenhuma coisa que é um sentimento negativo? Não tem. Então, beleza. Talvez você perceba que lá no fundo, bem no canto, longe das plantas, tem um tambor muito grande, onde e chegando perto desse, você vai começar a sentir o calor, porque esse tambor está pegando muito fogo. É um fogo intenso que queima qualquer coisa. E eu quero que nesse momento você se liberte de tudo isso. E aí, nesse momento, eu faço a ressignificação. É esse momento que eu estou ressignificando, né, queimando aquilo, falando, isso não me pertence mais, eu não preciso mais carregar todos esses sentimentos negativos. Claro que eu já fiz a ressignificação. Se foi um momento muito ruim, né, quando ela arrancou aquela planta, e ela percebeu qual era o sentimento, e era uma coisa muito ruim, ela começou a chorar e tudo mais, claro que ela identificando isso, eu posso colocar ela dentro da cena do evento, ver qual a idade, onde era, como estava isso, e aí realmente fazer a ressignificação que a gente aprende lá, de uma coisa com a outra, fazer toda a técnica de ressignificação. Eu fiz a ressignificação, eu trago ela de volta para o jardim e sentindo bem. E aí essa planta agora está solta e você pode amassar ela e juntar com as outras que você vai continuar colhendo ruim, negativo. Tendo tudo isso, eu tenho que eliminar essa dor, eliminar essa carga que ela tem. E aí essa eliminação ocorre nesse tambor com fogo, tá? E aí eu faço a pessoa jogar lá e falar, isso não me pertence mais, estou livre. A partir de agora, estou livre e serei cada vez mais feliz. Meio que usando a parte final da terapia do perdão. Então eu te jogo ali. Eu posso fazer a terapia do perdão depois disso? Sim. Eu faço. Às vezes eu faço. Se foi curto, não levou muito tempo, eu faço, mas só esse sentido, só isso que eu fiz, já teve resultados ótimos, muito bons. Só que na próxima sessão eu entro com a terapia do perdão, para realmente eliminar tudo. Claro que se eu estou fazendo isso depois só para um equilíbrio emocional, eu já fiz todo o processo antes. Então, eu fiz toda a terapia do perdão antes, fiz tudo lá. O que está sobrando aqui são algumas emoções
que ainda podem causar alguma coisa. Então, eu vou só limpar isso. Então, eu não preciso fazer uma terapia do perdão depois. Se eu usar essa técnica como forma de regressão, como uma regressão para um momento que está causando aquilo, eu preciso fazer a terapia do perdão depois. Beleza? Dúvidas até aqui? Caramba, que legal! Então, beleza. Terminei isso. Show! Eu trago motivando ela. Motivando de que forma? Eu posso usar as pessoas que ela gosta para sair desse portal. Então, outro ponto. Depois que eu queimei tudo, liminou, eu me livrei disso, eu quero plantar coisas novas nesse meu jardim. Pô, se eu conseguir tirar as coisas que estavam me limitando, emoções que estavam em desequilíbrio, eu consigo também colocar agora coisas boas, coisas que vão me fazer alcançar o objetivo. Então, eu normalmente falo, você percebe que na sua mão agora tem sementes, e essas sementes são sementes positivas, de coisas que você quer. Como eu já fiz a anamnese, eu sei o que ela quer ser e como ela quer ficar. Então, é nesse sentido que eu vou colocar essas sementes. Essas sementes são sementes de confiança, de alegria, de segurança, tudo que ela me falou ali na anamnese. E aí ela, então, começa a plantar essas novas sensações, essas novas emoções, para que realmente você agora tenha tudo que você precisa para alcançar. Nada mais te impede de alcançar os seus objetivos a partir de agora. Então, sempre sugestionando isso muito forte. Sugestionou, plantou tudo de novo, pede para ela regar com palavras positivas, repetir para ela várias vezes essas frases. Então, eu quero que você vai plantando e vai falando frases positivas para essa semente, porque isso faz com que ela cresça mais rápido e fortaleça, seja uma planta fortalecida. Então, fala em voz alta essas palavras e deixa ela falando. E aí, conforme ela for falando, você vai meio que anotando, porque depois, antes dela sair do jardim, eu faço ela repetir várias vezes a mesma frase, as frases que ela falou. Dúvida, Bana? Boa tarde. Tá. Legal. Então, eu faço ela reforçar essas sugestões para ela mesma. Então, ela falar para ela mesma. Não só eu falando a sugestão. Então, quando eu falo, então repete para você mesmo. Você é confiante, eu sou confiante. Repete para você mesmo. Eu sou confiante, eu sou segura, nada mais me impede de atingir o meu objetivo, de ser, tá. Então, eu vou fazendo ela repetir várias vezes isso. Repetiu isso, então beleza. Eu quero que você grave essa imagem linda desse jardim agora novo e você saia voltando o seu caminho para o sentido do seu lugar seguro. Só que nesse caminho vai ter coisas muito incríveis, onde você vai poder perceber que pessoas te esperam, pessoas que são importantes para você. E aí ela já me falou, lá na anamnese não tem o que a família representa, ou algo desse tipo assim. Então eu pego essas representações e começo a colocar lá. Há pessoas que representem, ou o que ela quis, o que ela quer, como ela quer ficar. Né? Há pessoas que representem confiança, que representem segurança, que representem o atingir já o objetivo para você, pessoas que já conquistaram o que você conquistou, e essas pessoas vão estar lá para te apoiar, para te dar conselhos, para falar tudo que você precisa para chegar onde você quer chegar. Então, ela começa a andar nesse corredor e ver, começa a perceber que essas pessoas estão lá na frente te esperando, para te dar um abraço, para te dar um carinho e realmente te dar tudo que você precisa para alcançar seu objetivo. Peça conselhos para elas, abrace, beijo, tire toda essa energia positiva delas para que você realmente consiga chegar onde você quer chegar. E aí eu deixo a pessoa, normalmente, entre pai, mãe, família, pessoas até que já falecidas, que não lembrava, essa pessoa traz elas ali e aí ela se empodera disso, porque são pessoas que já conseguiram, em que ela usa como uma figura de autoridade ou como uma pessoa em que ela se espelha. E aí eu uso isso para empoderar essa pessoa, o cliente. Legal.
trago para o lugar seguro. Chego no lugar seguro, eu posso fazer a ponte ao futuro a partir daí, né? Reforçando tudo isso, trazendo todas essas coisas boas que essas pessoas, que, né, essas familiares ou pessoas empoderaram ela, junto com isso, a pessoa dela que já conseguiu aquilo. E aí eu faço a ligação de todo mundo junto. Deu para entender? Alguém já usou alguma coisa assim? Você nunca fez isso, não, André? Não, nunca. Mas você conhecia isso, você já tinha feito, você não... Você fez num dos grupos que eu estive, né? Acho que nem foi na Ah, minha. tá, entendi. Não, legal. E aí, o que muda disso para as outras duas, né? Eu expliquei o jardim porque alguns já conheciam, então fica mais fácil. Como que muda para as outras? Então, no chalé, ao invés de plantas, eles são fotografias. Quando eu faço o chalé, é um chalé no meio do caminho, ela vai caminhando e ela percebe que tem um chalé bonito, né? Mas quando ela entra dentro desse chalé, ela percebe que todas as paredes estão cobertas por fotografias, que ela, a primeiro momento, não enxerga essas fotografias, não consegue saber qual delas, mas percebe que umas estão mais claras e outras estão muito escuras, quase pretas, e não consegue entender por que aquelas estão pretas. Então eu quero que você, e aí eu falo, essa aqui é o chalé, é a sala do seu subconsciente, onde todas as memórias foram gravadas em fotografias para que você consiga identificar quais delas estão realmente te impedindo de ser quem você quer. E aí a técnica é a mesma, eu uso a mesma coisa. Só que dentro do chalé tem uma chaminé, tem uma lareira que pega fogo e você pode ir jogando, né, fotografia por fotografia, que você percebeu que estava ruim. Então, quando é que ela pega? Quando você pega na fotografia e tira ela da parede, ela fica nítida qual é o momento e qual a sensação que está atrapalhando você. Então, daí eu consigo fazer uma regressão também. Eu posso só equilibrar a energia ou fazer uma regressão a partir daquele momento. Ah, você está vendo a fotografia? Sim. Então, agora você entra na foto e começa a perceber tudo que acontece dessa fotografia nessa memória, nesse momento que está sendo o causador de você passar pelo que você está passando. No problema de tá. Então, eu deixo claro isso. Beleza. Eu faço as mesmas coisas, junta todas as fotografias, coloca lá. E eu quero que você agora estampe memórias que você já conseguindo. Então, você percebe que num canto desse chalé tem um monte de fotografias que estão branco ainda. Mas quando você pega nelas, você percebe que quando você puxa uma delas, já é uma fotografia de você alcançando o seu objetivo. E eu quero que você coloque essas novas fotografias de você já alcançando o seu objetivo, que é ser confiante, segura. Aí você vai, não é qualquer objetivo, é o objetivo que ela falou lá. Tem que estar claro para ela qual é. Porque, já alcançando o objetivo, qual? Eu quero deixar claro que é o que ela pediu e o que ela quer ser, do jeito o que ela falou na anamnese. E aí eu vou colando as novas fotografias no lugar daquelas que estavam ruins. Então aí eu vou colocando novas sensações, novas. Então ela vai falar: legal, eu estou me vendo já fazendo tal coisa. Isso, qual que é a sensação que está nessa fotografia agora? Como te deixa isso? Mais alegre? Então deixa eu aumentar essa sensação, você vai ver que a foto. E aí a gente usa a submodalidade da PNL, a submodalidade, né? Deixando a foto mais nítida, mais brilhante. Talvez essa foto, por ela ser tão especial, ela tem uma moldura em volta dourada, prateada, que faz ela ser muito importante para esse chalé. Toda vez que você entra nele, você bate o olho e vai perceber essa foto, essa nova memória muito nítida, ela está muito forte. Talvez ela até seja maior do que as outras fotografias. Você vai colar no lugar da ruim, da que você tirou, e essa vai ser uma fotografia muito importante. E aí eu vou usando essas memórias e colocando lá. Colocou, volto do mesmo jeito. Saiu do chalé, pessoas que são fortalecedoras, e aí o resto é igual. Beleza? Show. Legal. Mas e aí? E o bolas? Do divertidamente. É a mesma coisa. Eu levo a pessoa para uma sala.
né? Onde ela aí eu uso mais com criança, criança, adolescente, né? Mais criança que já assistiu isso. E aí, antes da hipnose, eu até falo, pô, você já assistiu Divertidamente? Pô, você viu como é que é legal aquele monte de bola brilhante? Meu, eu sou apaixonado por aquilo ali. Como eu queria ter isso. Né? Você gostaria de identificar quais são as bolas que estão gravadas dentro da sua memória? Aí a pessoa, eu gostaria. Esferas, né? Bolas, esferas. Eu gostaria. Seria legal identificar se eu tenho muita amarela, muito vermelha, muito azul, né? Qual é as memórias que estão atrapalhando você? É legal sim. Pô, então beleza. Então vamos fazer isso aí? Aí eu pego e faço isso. Levo ela para uma sala de controle e ela consegue enxergar lá embaixo todas as estantes cheias dessas bolas. Só que tem uma estante que é muito importante, que é a estante que está atrapalhando ela ser quem ela quer, que é o corredor principal, que está tudo onde está. E você vai ver que esse corredor tem uma seta apontando para esse corredor, porque é aqui que está o problema. É aqui que a gente vai conseguir resolver o seu problema. E ser assim. Então, beleza, eu vou contar até 3 e você vai estar nesse corredor específico, que só tem algumas bolas. Essas bolas são as principais para você entender isso. Vamos lá? 1, 2, 3 e pum, coloco ela lá. E aí vou fazendo todo o processo também do mesmo jeito, de ver aí quais são as bolas que estão uma cor diferente, que você acha estranho, talvez elas não são normais como um amarelo, azul, vermelho, verde. Não, ela tem uma cor talvez escura, cinza ou preta. Uma cor não é legal, não faz parte daí. Qual é? Você está conseguindo enxergar essa bola? Sim, estou vendo uma aqui. Então, beleza. Quando você pegar essa esfera, essa bola, você vai entender qual é o sentimento que está nela e qual a memória, qual é o momento que está sendo o causador dela ficar cinza desse jeito. E tem vezes que nessa metáfora dessa técnica aqui, quando ela identifica o que está causando aquilo, quando ela identifica o que está causando aquilo nela e ela resgata a memória, eu ressignifico e quando eu tiro ela da memória de novo, eu falo, qual que é a cor que está agora? A esfera. Porque a gente mudou a memória. Então, se a gente conseguiu dar um novo entendimento para essa memória, ela tem uma nova cor. Qual é a cor dela? Ela ficou amarela agora. Então se ela está amarela, ela pode voltar para a estante, não pode? Pode. Então põe ela de novo lá. Aí a pessoa põe. Então ela começa a transformar a cor das esferas. Não, mas ela continua cinza ainda. Eu entendi que isso não preciso mais sofrer com isso, que eu não preciso carregar essa culpa, mas ela continua cinza. Então quer dizer que ela não precisa mais voltar. Ela precisa voltar para lá, para o armário? Você quer que ela volte? Não quero. Então beleza, então vá até a beira do abismo e joga ela lá nas memórias perdidas. E aí a pessoa vai lá e joga. Então vamos lá pegar a outra. Qual que é a outra que está ruim? Aí ela vai fazer. Umas pode mudar de cor, outras pode ficar cinza mesmo. E aí você joga fora. Elimina ela. Beleza? Show? Eu posso mudar isso para qualquer coisa que você quiser. Né? Teve uma cliente que eu usei as esferas do Harry Potter. Ela entrou na sala secreta lá, né, que tinha as esferas, e ela pegava a esfera, colocava lá naquele negócio lá de água lá. Eu já fiz com aquelas poções lá, que não tem das memórias lá, loção da memória, negócio assim, que ela tinha me falado do Harry Potter, na outra sessão usei isso aí. Peguei e ela colocava um líquido lá e jogava lá naquele... Ai, caramba, não lembro o nome. Tipo uma bacia lá, uma coisa que tinha lá, que era do Dumbledore, do outro lá, do chefão lá, colocava lá, e ela começava a enxergar o que estava atrapalhando ela. E aí ela pegava aquela memória e colocava na cabeça dela e ela era transportada para a memória. Era muito legal, assim, ela era muito fã do Harry Potter, então, tipo, foi fácil fazer, porque ela já gostava disso, eu usei aquilo para resolver. E funciona. Então, você pode usar a sua imaginação para criar o que você quiser, entendendo o objetivo, entendendo claro o objetivo.
né? Que é realmente eu identificar o que está sendo o causador do seu problema, entender aquilo, trazer isso para você, entender o que está causando, qual é a emoção, o sentimento ou a memória que está causando aquilo, o evento, dar um novo a partir daí eu elimino ou aquele momento. Então, é basicamente isso. Você pode usar do jeito que você quiser agora. Beleza? Faz sentido para vocês aí? Agora pode falar. Dá para encaixar em muita coisa isso? Fala aí, André, você que gosta de falar. Dá para mudar o cenário, né? Assim. Bastante. A técnica do jardim eu já usava. Show. Ô, Denis, Fala aí. deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho essa paciente, ela falou que ela não acredita para ela é papo furado, esse negócio de perdão. Isso ela não acredita muito. Ela não acha que resolve. Eu tenho que, de alguma forma, fazer esse perdão ou eu posso usar essa outra forma para que ela se perdoe? Então, aí você tem que entender, vai de caso para caso. Você tem que entender se ela é um perdão para ela que ela quer, o que, né? Eu uso muito isso, sabe assim, o perdoar, eu deixo bem claro para a pessoa antes, o perdoar não é aceitar o que a pessoa fez. Eu uso desse sentido, sabe assim, não é aceitar o que a pessoa fez, é realmente entender que eu não quero mais que aquilo me afete. Então, eu te perdoo e beleza, eu não quero mais que me afete, então, te perdoo. Tchau. Ah, beleza. Então, você livra ela da culpa ou dela estar se culpando por aquilo, sabe assim. Mas eu nunca peguei nenhum cliente que falasse assim, sabe assim, eu não acredito no perdão, porque eu nem falo do perdão para ela antes. Eu vou para a técnica, e aí chega lá, mas eu não quero perdoar. Tudo bem, você não precisa perdoar, mas eu quero só que você entenda. O perdão não é aceitar o que essa pessoa fez para você, mas sim mostrar para ela que eu não quero mais que isso me atrapalhe. Eu não quero que isso incomode mais. Beleza, então eu não quero segurar isso. Fica você com a sua culpa, eu não quero mais carregar isso. Então, eu tiro disso. Até que a parte lá, eu te perdoo, você me perdoa, não existe mais nenhum ressentimento entre nós, eu te deixo livre, eu fico livre e serei cada vez mais feliz. Tchau. Beleza, valeu, Denis. E aí? Comentem. Vamos aí, agora eu preciso de interação, para o vídeo ficar legal, né? Pelo menos falem alguma coisa aí. Agora que eu entendi como é que é o jardim, eu posso usar, né? Oi? Agora que eu entendi como é que é o jardim, eu posso usar. Você foi lembrando ou não? Nem chegou a lembrar. Olha, me veio alguns flashes, até pensei nisso, inclusive, né? De você falando das flores que estava colhendo, enfim. Mas acho que eu fui pro coma hipnótico, cara. Eu fui para longe, viu? Tava longe mesmo. Mas aí foi explicando, foi fazendo sentido, né? Falei, pô, será? Legal. Mas legal. não sei se nesse ponto, mas alguma coisa foi caindo ficha aqui dentro, né? Mas é legal, eu não entendi. Eu falei, pô, como é que é isso aí? Vai ficar faltando um pedaço agora, né? Você explicou agora, eu entendi. Tá, entendi. Legal. Bem legal. E aí? Hoje eu tô quietinha. Não, o jardim é legal, né? Só o Adriano tinha usado? Alguém mais usou? Coutinho, você usou? O Arnaldo tá em transe agora. Tá paradinha. Fala aí, Batman. Cadê o Batman? Ele saiu.
Quem Vocês mais? têm herói na sala? Hã? Tem herói na sala? Herói. O Batman. Ô, Landinha, tudo bem? Oi, tudo. Que Eu bom. entrei agora, só deu para entrar agora. Que bom. Mas pelo menos veio, que bom. Tá aí. Vai ficar gravado aí depois vocês assistem o vídeo todo. Vai ficar Tá gravado? bom, tá Eu tô bom. gravando, eu vou colocar no YouTube amanhã. Aí, É que eu perdi o começo também. Não, tá. Eu vou deixar tudo gravado lá. Aí vocês podem assistir novamente. Que ótimo. Legal? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, agora tô. Fala. Oi. Eu não cheguei a fazer do jardim, porque para mim é novidade. Mas o perdão eu tenho utilizado mais. Eu acho que tem sido mais libertador para quando a pessoa vai fazer o processo e tal. Eu tenho demorado um pouco mais nos processos e tenho incluído o perdão. Porque teve um momento que eu tinha feito que eu só me deparei com isso, que foi até antes da gente se encontrar e conversar sobre e tal. Eu só me dei conta quando a gente foi fazer o processo. E aí a pessoa estava com um casamento falido e tal. Só que assim, ela falou, eu não consigo sair do casamento. E aí, tipo assim, eu não amava o marido, já não dormia mais junto e tal, mas quando eles pensavam em se separar, tipo, era um acordo dos dois já. Eles pensavam em se separar, ela ia lá e se aproximava, conversava com o cara e tal. E ela falou, eu não sei o que acontece. E aí nós fizemos o processo e ela tinha uma irmã que se matou. E ela falava, não perdoa minha irmã. E eu falei, então vamos voltar, né? Fiz o processo com ela e tal. E no processo ela falou que ela não perdoava a irmã, que a irmã tinha se matado, que ela não podia fazer aquilo com ela, não sei o quê. E a gente começou a fazer a história dela com a irmã no processo. E ela falou assim, que a irmã dela falava assim pra ela, você tem que ficar nesse casamento. Esse casamento é a sua estrutura de vida, essa é a sua família, você tem que ficar nesse casamento. Então, o emocional dela não era ligado com o marido, era ligado com a irmã. Então, a gente fez o perdão com a irmã, já falecida, fiz o perdão com a irmã, pedi para que, né, ela perdoasse, dissesse tudo que ela precisava dizer, fizemos o perdão, resumo da ópera. Ela tá separada, o marido foi embora. Ela tá feliz da vida. Já tá com o peguete novo. E aí eu percebi a necessidade de fazer o perdão. Porque, na verdade, o elo emocional que ela estava ligada com o marido não era com o marido, era com a irmã. Então, o fato dela ter feito o processo do perdão e tal, com a irmã, e se desligou totalmente, aí ela percebeu que fez todo sentido para ela. Então, aí quando ela procurou para se separar ou para se unir? Na verdade, ela queria entender o porquê que ela estava agindo daquele jeito, que ela não era feliz. Ela falou, eu não sou feliz. Entendi. Mas eu não consigo me desvincular do meu marido, só que eu não amo, eu nunca amei ele. Só que a irmã que apresentou ele. Tá. Entendi. Show. Entendeu? Legal. Muito louco isso aí. Nossa, muito. Isso é doido. Aí ela apareceu na outra sessão, parecia uma briguete. Sim. Hoje para mim, as duas Muito partes. legal. Hoje as duas partes mais importantes do processo, assim, é realmente o ressignificar perdão, sabe assim, né? Eu até falei na última turma, agora estava falando com a galera, o pessoal falou, mas fazer regressão, isso aqui. Eu falei, a partir do momento que você começar a fazer, você vai ver que regressão é a parte mais fácil do processo. Você vai, vai. Mas aí, o que você faz quando vai? Essa que é o problema. O que você vai, como que você auxilia aquele, né, o seu cliente a dar um entendimento que seja importante para ele, né? Claro que você não vai ficar induzindo, sugestionando coisas que você não... Por isso que é importante ele dar um entendimento. Só que ele te falar o que ele entendeu é importante para você, porque ele está na sua responsabilidade. Então você tem que entender qual foi, né, o entendimento que ele deu. E aí depois, quando
ele entra pro perdão, começa a aparecer um monte de coisa que, cadê? Por que essas pessoas estão aparecendo? E aí você começa a dar mais sentido ainda, né? Uma vez, um dos clientes, já tem um tempo atrás aí, quando eu fiz a regressão, foi uns três momentos, assim, peguei uns 3 momentos, foi até rápido, era coisinha simples, não tinha muita coisa, ele deu um entendimento rapidinho, e aí, logo na segunda memória, na terceira, ele já entendeu o processo. Pô, não, então beleza, pode deixar que eu vou dar um jeito. Aí ele já interagia, não, ó, aconteceu assim, eu falei isso, falei aquilo, Pô, beleza, show, vamos lá. Aí quando eu levei pro perdão, 3 momentos que eram muito parecidos um com o outro, assim. Quando foi pro perdão, ele trouxe umas 8 pessoas, do nada brotava gente lá na cadeira e começava a falar, e ele chorava. Nos momentos, para ele foi mó simples, assim, ele tava de boa, mas quando começou a aparecer, brotar gente na cadeira, ele falou... Aí ele chorava e gritava, chorava e batia. Teve gente que ele espancou na cadeira. Tipo assim, eu usava uma bofada e o cara batia na pessoa, assim. Foi... se libertou mesmo. No final ele falou assim, eu acho que se tivesse feito só o perdão, eu já tava Ele falou, foi muito intenso pra mim, foi muito bom eu poder falar o que eu precisava falar para essas pessoas, porque eles mereciam ter ouvido isso e eu não consegui falar no momento. E aí agora eu falei tudo, parece que saiu de mim essa coisa toda que eu estava sentindo, tudo isso que estava atrapalhando minha vida, parece que foi embora junto com essas pessoas que não mereciam nem estar na minha vida. Assim, então, eu vejo que hoje é libertador para o cliente quando ele realmente se entrega ao processo e chuta o pau da barraca mesmo, assim, na hora de perdão, sabe? Então, eu vejo que as duas partes hoje, qual o entendimento que você dá para a memória, para a regressão, para aquele momento que está ali, e depois para o perdão. O que você faz no perdão, quais são as pessoas que estão vindo, e aí eu sempre tenho que fazer a ligação com o problema, sabe assim, essa pessoa está aí, por que ela está aí? Né? O que você vê que isso está influenciando hoje no seu problema de ser assim, assim, assim. Como que você tinha, né? Porque como a gente já ficou na regressão, qual é a importância que essa pessoa, né? Qual é a ligação que essa pessoa tem com aquele problema que você tinha? Então, já no passado. Então, eu já começo a identificar isso para ele poder criar relação com o problema, porque senão, qual é o entendimento que ele vai dar para aquela pessoa que está vindo? Aí eu faço assim, tem dado muito bons resultados, assim, eu acho que tem, né, eu tenho ensinado, foi um papo que a gente teve, né, na mentoria com a Andréia aí, a gente conversou bastante sobre isso também, e tem sido para ela também ter dado altos resultados aí, a gente tem se falado semanalmente aí, então vejo que essas duas partes são muito importantes. Quem mais está aí que fala bastante? Você tem atendido bastante, Fábio? Tenho. Tá um barulho estranho aí, né? Quem que tá? Era o Arnaldo, tá vendo? Vamos lá. Fala aí, Fábio. Eu tenho sim. Atendi alguns casos, sim. Como eu também trabalho com coaching, eu tenho mesclado, mas na hipnose, sim, alguns casos interessantes, né? Um bem desafiador também, que a pessoa ela não vê quase nada, ela é muito auditiva, né? Ela não vê quase nada, só tem algum lampejo assim de imagem, mais ou menos igual eu era também, né? E aí então ela tem aquela dificuldade, ele tem vontade de fazer uma regressão, mas ele meio que se sente na situação, ele não vê nada, mas se sente. Então, eu aproveito a parte sinestésica e auditiva para poder trabalhar esse lado, mas é bem desafiador porque a pessoa tem uma expectativa e naquela hora ele não consegue enxergar. Então ele acaba entendendo como se não acontecesse, mas na verdade a ressignificação, o entendimento vem, né? É que sensorialmente falando é muito mais auditivo e sinestésico do que visual, né? Então, você chegou a aprofundar mais para testar um transe muito profundo mesmo, assim? Já. Com essa pessoa, com a sua pessoa. Aprofundei até um certo ponto que a gente conseguiu também, né?
porque também devido a algumas dores que ele tem no corpo, ele acaba, depende do dia, né? Ele consegue ir mais longe e um pouco menos. Mas, dependendo de como é que ele está fisicamente, ele consegue aprofundar mais ou menos, né? Entendi. Televisões e tudo mais, só que não da maneira como ele imaginava que seria, né? Entendi. São notórios, né? A pessoa está bem mais equilibrada, está realmente mais consciente do que tem feito, de como é que ele tem vivido, das reações que ele tinha, as reações irracionais, né? E agora então já está começando a realmente se equilibrar mais, que era o que ele buscava mesmo, né? Entendi. Não ficar assim, a fatos que não tem muita razão de ser, né? Da forma como ele respondia. Então ele saiu do automático, só que ele fica naquela expectativa. Eu queria ver mais, eu queria enxergar mais, enfim. Até Tipo, na proteção, até na ponte ao futuro, ele também não conseguiu se ver? não, até que sim, mas eu faço um pouco diferente para poder adaptar, né, a facilidade, né, a questão sensorial que ele tem mais desenvolvida, né, que é a audição. Então, eu já peguei um. Eu tô falando por experiência, assim. Eu peguei um cliente que ele não, nos primeiros momentos, ele não enxergava. E aí um amigo meu me deu essa dica, falou assim, leva ele para um momento feliz primeiro. Então, assim, leva ele para um momento feliz, ensina ele a imaginar como é criar essa imagem, sabe assim? Então, tipo assim, talvez ele não consiga, ou o subconsciente não está entendendo. Tipo assim, você tem que mostrar a imagem, como é essa imagem? Então, lembra de um momento com o seu filho, lembra de um momento legal que você estava fazendo uma coisa incrível, quando você tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade. Eu quero que você vá para um momento mais feliz, um momento muito feliz. E aí, ver como é que é essa sensação, sabe? E aí você vai ensinando, é dessa forma que você pode ver qualquer sensação, qualquer emoção, qualquer momento do seu passado. Então, a partir de agora, seu subconsciente entendeu, e aí você sugestiona. A partir de agora, seu subconsciente entendeu que qualquer momento que a gente faça de regressão, qualquer momento da sua vida, ela está gravada também como uma memória visual. E toda vez que a gente fizer a regressão, ele vai mostrar tanto a parte visual, auditiva, sinestésica, fazendo com que você tenha uma experiência incrível com a hipnose. E deu certo, para mim pelo menos deu certo. Tive um caso parecido também, um que dificilmente ele conseguia se aprofundar e ver, mas chegou um momento que ele realmente foi fundo, se viu com, acho que 5 anos de idade, se emocionou muito, porque ele não tinha lembrança dele daquela época, né? E se viu tão nítido, assim, se viu na situação, ele se emocionou demais, ele foi muito impactante para ele, né? E ficou viciado na coisa, porque imagina, uma infância dura, uma infância difícil, poucas imagens, poucas recordações, de repente se vê lá fazendo o que tinha feito, encontrando com quem esteve naquela ocasião, foi bastante bacana para ele. Ele foi ressignificando e desbloqueou completamente a questão da visão, né? Que ele realmente não tinha, não. Ele ficava lá, então, não sei, não consigo nem sonhar, não lembro nem dos meus sonhos. Mas chegou nessa sessão aí, foi punk. O cara deu uma destravada bonita mesmo. Então tem vezes que é isso, sabe assim, eu já peguei casos também, que na primeira sessão o cara não viu nada, na segunda ele já tinha entendido o processo e aí ele aprofundou mais, né? Dentro das técnicas, se a gente pegar níveis de transe, quando é que você começa a ter uma alucinação? Quando está no sonambúlico. Então por isso que a gente presta atenção se ele está no profundo o suficiente. Por que às vezes faz uma regressão, a primeira regressão a pessoa enxerga muito bem, tem nitidez, e aí quando você vai para um outro momento, ela talvez não consegue enxergar direito, talvez ela subiu no nível, então você tem que aprofundar mais um pouco e fazer a regressão de novo. Né? Então, presta um pouco, né, ver, eu sei que você já tem, mas já está mais, já tinha uma experiência antes, já estava mais focado nisso, tudo mais, mas talvez preste atenção, talvez, eu acho que ele está no profundo, acho que ele está no sonambúlico. Mas eu vou aprofundar um pouco mais e vou fazer a regressão logo depois do aprofundamento, sabe? Então, tipo, uso durma bastante para fracionar, depois você faz uma contagem, quando tiver na contagem você já cria a regressão já na hora, sabe? E vai, que aí
E o desbloquear o subconsciente é um ponto importante também. Para mim dá super certo, assim, das vezes que eu usei, eu fiz essa técnica de levar para a felicidade, desbloquear e falar, agora você pode ter qualquer memória desbloqueada, tendo tanto visual, auditivo e sinestésico a qualquer momento. É verdade, tá certo. Show. Tanto é que uma vez eu usei exatamente essas palavras. Todos os bloqueios se desfazem, você consegue agora, então, acessar as memórias e ver nitidamente, e foi mesmo. Né? De repente é uma sugestão que você dá mais direta e, tipo, pro cara ficar claro que agora ó, eu vou enxergar tudo. Beleza. Tem isso também. Tem razão, faz sentido. E aí, mais alguma dúvida? Assim que eu gosto, meu. Os caras que é Master Up é foda, tá vendo? Não precisa nem ter dúvida, é só um bate-papo entre amigos, hipnoterapeutas. Eu só nunca gravei sessão nenhuma. Não? Nem áudio, nem vídeo, não gravei nada ainda. É muito legal, sabe assim? Depois que eu comecei a gravar, eu vi várias coisas que eu podia melhorar, sabe? E aí eu comecei a usar isso, tipo, pô, é um feedback meu pra mim mesmo. Eu gravo, pô, nessa hora eu falei aquilo, tá assim, pô, na próxima sessão eu vou fazer assim, 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 que vai deixar isso mais forte. Né? E no começo é muito legal gravar, pelo fato de você, quando você está mais focado no cliente, na técnica, você acaba esquecendo algumas coisas. Mais na técnica, né? Você está mais focado na técnica. Você está começando, você está mais focado na técnica, em executar de forma legal para que a pessoa tenha aquela experiência. Quando você já domina a técnica, você foca no cliente. E às vezes, se focar no cliente dá a impressão de que a sugestão podia ser melhor, da forma que você agiu pode ser melhor. E aí vale a pena pra caramba filmar, assim. Eu tenho tido, né, melhoras, assim, a cada sessão por conta disso, de filmar, dar um tempo, assistir e ver o que aconteceu. Nunca atrapalhou, assim, em termos de colaboração, em termos de se sentir livre, né, o cliente, ou saber que está sendo gravado? Não, eu deixo sempre bem claro, e quando a pessoa vem fazer o tratamento comigo, ela tem um contrato, né? Até o meu advogado, Arnaldo, está fazendo todo um processo de melhora desse meu contratinho aí. Deixando bem claro que ó, é uma gravação de cunho terapêutico, não vai ser divulgado em lugar nenhum, né? É só para sigilo e contexto terapêutico, né? Claro, lembrando sempre da ética, profissionalismo, sigilo tal da sessão. Então, tudo isso está nesse contratinho. Então, a pessoa assina, e aí eu deixo gravado por conta disso também, por conta de processo judicial, de falar que eu assediei, de que eu induzi aquilo, de que eu fiz isso ou aquilo. Então, está tudo gravado. Então, já dá uma limitada na pessoa, né? Juridicamente, se você pensar, se você tiver uma daquelas câmeras de segurança na sala, você só precisa botar aquela placa lá, ó, você está sendo filmado. Você não precisa nem de contrato. Até onde eu sei, tá? Então, você está sendo filmado, beleza, você está sabendo que você está sendo filmado. Tá aqui, tá exposto, tem uma placa falando isso. Né? Mas na terapia eu deixo claro, ó, tá aqui o papel, antes da gente fechar o processo, tá aqui, você assina, verifica tudo, porque tem que ter a parte de, eu não prometo o resultado, você tá claro para você que eu não diagnostiquei você, eu não falei qual é o problema que você tem, né? Você que trouxe o problema, eu tô aqui para te ajudar em tantas sessões, assim, 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 e a melhora é resultado do seu empenho, do engajamento e tudo mais. E depende de cada pessoa, porque cada pessoa tem a sua memória, tem a sua mentalidade, o seu entendimento, tendo pessoas que podem ter uma melhora muito grande, tem pessoas que têm uma melhora menor, mas que com o tempo pode se tornar muito grande também. Então, nesse contrato está bem claro isso, beleza? Eu vou fazer, depois que o Arnaldo mexer nele para mim e tudo mais, eu vou colocar lá no Google Drive para todo mundo. Aí Legal. vai para tudo isso. E aí, claro, depois, no final,
quando o processo acontece, tá tudo certo, tudo mais, a pessoa, pô, Denis, foi foda, você é muito bom nisso, tá. Eu peço depoimento, e aí quando eu peço depoimento, eu pergunto para a pessoa, ó, tudo bem se eu fizer alguns flashes dos seus atendimentos para postar e falar como foi o atendimento, então eu falando sobre o atendimento, mostrando flashes do que estava acontecendo e no final o seu depoimento? Ah, não, tudo bem, né? Mas vai aparecer seu rosto, tudo bem para você? Não, tudo bem, então assina um termo de consentimento de imagem lá. E aí ela assinando, beleza, eu peço o pessoal editar lá. Hoje eu tô com os dois para editar e fazer, mas o cara tá me enrolando lá. Beleza? Tá, mas agora eu fiquei curiosa. Você teve algum problema com algum paciente, algum cliente seu? Não, mas uns amigos tiveram já. E aí a gente tava conversando e tudo mais, aí eles falaram, pô, Denis, você não tá gravando? Eu falei, não. Ele falou, meu, então começa a fazer isso logo, porque você pode ter me dar merda, comigo deu. E ele recebeu um processo mesmo, a menina falou que ele assediou, que tocou na perna dela, que não sei o quê, de forma sexual. Meu, deu uma BO pra ele lá. Aí ele tinha foto, tinha umas imagens gravadas sem áudio, só tinha a foto. Nesse caso, né, como era só ela falou do toque e tudo mais, então ele mostrou a imagem e mostrou que, ó, em nenhum momento eu toquei ela. Como é que ela tá falando isso? Isso foi uma coisa que ela deve estar criando aí, ou para identificar alguma coisa que não deu certo, ou, né, comprovar alguma coisa. Aí não se entenderam por quê. Mas aconteceu com ela, com ele. E por curiosidade, quando o teu cliente vai embora, você aperta a mão ou dá um abraço? Depende muito do cliente. Depende. Que nem eu atendi uma moça que ela vinha de uma descendência, cultura chilena, uruguaia lá, tudo mais, aqui, paraguaia, não lembro, era meio espanhol lá dela. Lá. Eles não gostam de abraço. Então, até no primeiro dia que eu fui, eu dou a mão e vou, tipo, para dar um beijo, uma coisa assim, cumprimentar, né? Uma coisa. Ela me deu a mão e já pôs o corpo para trás, assim. Aí eu já nem fui. Ah, tudo bem? Então, e beleza. Durante o processo, você vai vendo, eu percebo quanto a pessoa começa a ficar mais próxima, assim. E aí eu vi que ela não gostava. Até durante todo o processo, ela era muito pouca, sabe assim, por mais que era um negócio bom, grave, ela tava, né, ali naquele transtorno, falando e tudo mais, mas tipo, saía pouca lágrima, sabe assim, ela se contia de emoção ainda, por mais que eu falava, meu, se liberta, deixa essa emoção sair, isso faz parte do processo, deixa rolar, mas ela se continha, sabe assim, então tem vezes que é cultural, e aí não rola, meu, japonês, chinês, essas coisas também são uma cultura mais, né, de cumprimentar. Então, eu prefiro manter o que a pessoa prefere, assim. Isso vai do rapport. Teve outros clientes, não, que já, meu, caramba, Denis, foi incrível isso, foi muito bom, muito legal, vem cá, dá um abraço. Aí a gente dá um abraço. Pô, parabéns pela nova vida, parabéns por ter se entregue, parabéns por estar reconhecido que está atrapalhando e saber que nada mais te impede, agora você pode seguir. Eu estou sugestionando direto, então não importa. Eu tô achando que por segurança é melhor começar a fazer esses atendimentos só online mesmo, né? E assim eu posso dizer que não rola. Tô pensando em usar o Skype, ficar bem longe. Sim. Eu não consigo nem pensar em fazer hipnose online. Então. E daria? Eu não tenho nem ideia como fazer. Se a gente não vê áudio de hipnose, auto-hipnose, por que não daria para fazer a hipnose? Então, o quanto isso é efetivo, não sei, tá? É uma cobaia? Não. Ah, tá louco. Eu tento, né? E aí tem vários riscos, sabe assim? Que nem internet parar no meio do caminho. Sim. Né? Acabar a bateria do celular do cara, o cara tá fazendo com o celular.
Eu já fiz. E aí? Eu coloquei esses enquadramentos antes, né? Já na sugestão. Como você faz do barulho, né? Se caso a conexão cair, você não vai. Você vai manter o trânsito, vai ligar o telefone de novo, e vai voltar ao estado quando eu falar durma, enfim. Fiz até que deu certo, mas realmente é complicado porque dependendo do local, onde a pessoa se acomoda, pode ter um risco de queda. É perigoso. Eu fui meio louco fazendo isso aí, mas eu fiz. Eu, da vez que eu fiz, um outro amigo meu tava junto com o cara lá fazendo. A gente testou desse jeito. Tipo Mais assim, seguro. mais para ver como era o processo, se dava certo. O processo em si dá certo, quando há estabilidade na internet e tudo mais. E aí, claro que a pessoa tem que manter uma distância, você tem que olhar o corpo da pessoa, a mão, ela tem que estar com áudio bom, né? Nada, um fone que realmente não caia se a pessoa fizer assim. Então tem todo né? Você pega esses fones de celular que é meio zoadinho, você encaixa, se você balançar a cabeça mais ou menos, o fone cai. E aí, se cair, como é que o cara vai sair? Se o cara tá muito profundo, e aí, como é que se tira o cara do transe? Como é que você faz alguma coisa? Então, eu acho que é correr risco sem necessidade, sabe assim? Então, eu prefiro não fazer. Mas aí, agora eu fiquei curiosa com esse assunto, até por uma questão de proteção, né? Você sabe que eu já atendia, algumas poucas vezes, mas já atendia. E apesar de ser um processo terapêutico, nunca teve essa condição de preocupação se eu levaria um processo ou não por qualquer hipótese de assédio. E psicólogo também toca, né? Por isso que eu perguntei do abraço. A gente ensina, inclusive, a abraçar e vamos colocar aqui uma pausa. Existe um abraço terapêutico, que é bem diferente de qualquer outro tipo de abraço. Mas nunca houve essa preocupação de que estaria recebendo qualquer tipo de processo em qualquer tipo de toque, vamos dizer assim. Um toque respeitoso, é claro. Por que tem essa preocupação assim tão mais exacerbada dentro da hipnose em si? Então, não sei se é dentro da hipnose. Tô falando que foi um caso que aconteceu com um amigo meu, que é hipnoterapeuta, e ele também é psicólogo, na verdade. Ele também faz os dois. Mas no caso dele foi específico como uma sessão de hipnose. E aconteceu, entendeu? Agora, qual era a intenção dessa menina, o que estava rolando e tudo mais, eu não sei. Né? Esse foi... Ainda rola muita fantasia a respeito da hipnose, da pessoa realmente que ela está inconsciente. Então, eu não sei. Ele é um cara até que experiente, não era, né? Todo mundo sabe, tem que fazer um pré-talk muito bom, você tem que explicar que a pessoa não perde a consciência, que não tem nada a ver. Então, isso é claro para qualquer pessoa que vai trabalhar com hipnose, pô. É o mínimo para você poder realmente colocar uma pessoa em transe. Então, eu não vejo isso assim. Eu acho que talvez poderia ter uma intenção diferente ou uma justificativa de alguma coisa que ela estava tendo. Não sei, sabe? Provavelmente, né? Ideia. Entendeu? Qual que era a intenção positiva dessa menina? Porque toda ação tem uma intenção positiva. Para quem faz ela. Na dúvida, vamos comprar um tripézinho, né? Qualquer, lá na 25 de março, viu? Tá 3 por 10. Então, o celular e grava. Entendeu? O problema do que eu falo do celular é que ocupa memória, não tem jeito. Por mais que você grave numa qualidade menor que for, você vai. Tirando depois. Então, você tem que ir tirando, salvando, que nem os meus aqui eu gravo no computador aqui, tem uma webcam, eu coloco a webcam para gravar, e ela fica gravando no computador, chegou no final, eu exporto tudo para um HD externo, fica tudo no meu HD externo. Eu já tenho 2. Como é exibido. Tá bom, já se exibiu agora. Exibido o quê, ué? Já tenho 2 gravados. Que fica aqui, não. Tem uns que tem outras coisas junto, né? Mas fica tudo no HD externo. Isso é um problema para você? Então, não, eu coloco no externo pelo ponto de não ter perigo de hackeamento e levarem as imagens, alguma coisa assim, ou qualquer coisa. Então, eu dou essa segurança para a pessoa, depois que terminou, fica tudo gravado no HD externo e não tem perigo de hackearem meu computador, levarem suas imagens, caramba. Né? Não sei, é um cuidado meu, tá? Isso é meu, não é de ninguém. Ninguém nunca me falou isso. Tipo assim, eu acho que eu me sentiria mais
sossegado se não tivesse nada na web, na nuvem, não sei o quê. Sabe, assim. Tem gente que fala que a nuvem é muito mais segura que qualquer HD externo, mas... Sérgio Moro que eu diga, né? Então, eu não sei. Eu sei que eu prefiro assim, mas hoje é mais por segurança. Nunca, eu já tive outros atendimentos que eu fazia antes e que não gravava e nunca aconteceu nada, sabe assim? Eu acho que também vai da intenção, de como você se comporta junto com o cliente, de como você se posiciona mesmo, sabe? Se posiciona mesmo. De como ó, eu tô aqui para te ajudar, sou terapeuta e tudo mais. Então, e a gente deixa claro, né? Pô, os únicos pontos que eu vou te tocar é aqui no pulso, no ombro e na testa. Tudo bem para você? Pronto, você tá tocando esses pontos. Se você realmente fizer aquilo, você não tá interagindo diferente, você tá fazendo o que você falou, né? Então, eu nunca vi a necessidade assim. Hoje eu faço por conta disso, sabe? Por causa de ter visto esse caso com meu amigo. Nem sei no que deu, na verdade, mas por cuidado eu filmo. Descobre então e depois conta, que eu quero saber. Beleza. Tudo bem. Vou perguntar o que se rolou. caçaram o CRP dele, se ele teve problema com o CRP também ou não. Então, essa eu não sei, verdade. Porque esse que se ferrou 2 vezes, né? Então. O problema foi esse, né? Eu não sei como é que ele estava com o CRP já. Porque ele já estava atendendo muito com hipnose só. Então, não sei se ele já tinha pedido Estava ativo. se estava ativo, se tinha pedido interrupção ou não. Não sei. Eu vou perguntar para ele essa semana. Eu vou falar com ele no final de semana. Vou ver se ele responde. Depois eu te conto. Por favor. E eu sei que o CRP. Tô bem, obrigada. Ele Tá tá aí lá. uma coisa que eu não mexo é com o CRP. Quero que o CRP fique tranquilinho lá, eu aqui pago a anuidade e tá tudo bem. Show, beleza. Ando na linha por enquanto, mas tem um movimento muito bom, né, para derrubar o CRP. Eu tô vendo aí algumas coisas falando. Tô adorando. Legal. Aí quem sabe? A gente não fica um pouquinho mais liberto. Mas o CRP ainda assim, entendeu? E a gente até teve essa conversa, é bom, porque do mesmo modo que ele acaba com a sua vida, ele pode te ajudar em alguns casos. No caso dele, por exemplo, poderia ter um auxílio do CRP até, né, Sim, nessa então, questão. nunca entrei no mérito assim, de ver o código, como é que suporta o profissional nesse caso, assim. Não sei. Sim. Não tenho ideia. Mas eu acho legal. Não sei. Teve amigos meus que só colocam a câmera lá e não filma nada. Só para dar uma. Tipo, tá filmando, né? Fica filmando aí, tá sabe? Tipo, igual pra ladrão, sabe assim? Tem a câmera lá, então você não vai inventar de fazer nada. Porque é baratinho também na 25 de março, hein? Uma câmera falsa. Né? Tudo resolvido. Você dando essas ideias. Você deveria ensinar esse tipo de coisa também pra gente. Não tô ensinando, né? Só foi que teve pessoas que fizeram, não fui eu que fiz. Só que eu tenho um cobertorzinho para lançar em cima, para ficar bem longe de qualquer coisa. Isso é importante, né? Eu coloco também. Para garantir. Sim. E aí, mais algum comentário? Que horas são já? 10h20. Que horas são? Da memória, dessa situação que você falou da pessoa falar que assediou, enfim. E tem que lembrar que a memória nossa não é totalmente fidedigna, né? Tem filtros também para criar significados, enfim. Então, às vezes no momento de tensão, no momento de catarse que ela está vivendo naquela situação, mesmo que imaginariamente, ela pode associar o terapeuta com alguma coisa também, né? E ter impressões de coisas que não aconteceram, né? Às vezes você imagina, eu tô tocando a pessoa de leve, ela sente que tem uma pressão enorme, mas é só a impressão que ela teve, né? De acordo com a circunstância que ela viveu, do que ela reviveu e se ressignificou. Então, às vezes acontece também, não é nem que a pessoa está mal intencionada, ela só realmente tem os filtros da memória, que o nosso cérebro ele cria pontes para poder criar significados, né? Nem tudo eu preciso ver completamente para dar um significado, mas eu vou criar de alguma forma, eu vou completar aquela lacuna, e pode acontecer justamente, né?
partir para um lado que não vai favorecer muito o hipnoterapeuta, né? Então, nem sempre eu creio que é má fé, ou então a pessoa que está realmente aí focada na conduta, ou enfim. Talvez pode ser realmente uma forma que a mente dela criou uma conexão entre o que ela viveu na imaginação e o que estava acontecendo, para dar um significado de que tivesse sido abusado ou coisa parecida, né? Então, não, sim, a gente pode alucinar de várias coisas aqui que pode ser isso. Então. Claro, é a mente humana, cada um pode achar e pensar do jeito que achar melhor, né? Concordo com você, cada um tem os seus filtros, tem tudo, mas a intenção é uma das partes que o filtro filtra por causa da intenção. Depende da intenção que você tem, o seu filtro muda. Sim. Até pegando um gancho aí, Fábio, em meados dos anos 80, os psicólogos achavam que os nascidos nos anos 70 tinham sido abusados sexualmente. Psicólogo, tá? Não tinha nada a ver com hipnoterapia em si. E criou-se um movimento muito louco de imaginar que as crianças tinham sofrido um abuso. E o tratamento foi baseado em cima disso, pais e mães, né, que tiveram que responder por coisas que não era verdade. Aí percebeu-se um pouco mais para frente que tinha a ver com isso que você está falando, com o imaginário, como estava trabalhando e tudo mais. É algo para ser cuidado? Não tenho dúvida. Mas acho que o que o Denis está falando é a forma com que a gente pode se resguardar desse imaginário. É assustador às vezes, né? Sim. Agora, se você percebe que é o imaginário dela, a gente aproveita e já trata, cobra mais umas 2 sessões a mais. Não, então, de repente, se essa criança, o cliente tivesse chegado nele e falado assim, ó, eu percebi isso, assim, 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 não gostei disso, não, peraí, vamos dar uma olhada. Ó, talvez pode ter sido uma percepção sua, mas em todo momento eu te toquei, tudo mais aconteceu assim, assim, assim. De repente, do momento que a gente estava resgatando, vendo, o tratamento estava sendo feito, você percebeu isso, mas em nenhum momento foi um toque meu, foi algo que você somente trouxe. E vamos entender, então, por que aquilo? Beleza, eu trabalharia, show, manda ver, igual você falou. Mas não chegou nesse ponto, chegou ao ponto de já entrar com uma ação judicial e tudo mais, então não sei, né, qual era a intenção, ou até quando isso, eu não sei. Tudo pode acontecer. A pessoa já chega com uma fé. Tem muita gente querendo cavar um processinho aí, né? Até eu tô querendo, tô gravando isso também. Ganhar um processinho. Opa! Mas não é verdade? Às vezes a pessoa já não chega com uma fé mesmo para poder aproveitar de uma coisa assim. Sim, sim. E às vezes o colega tá precisando mesmo. Levar um chanjoreio, não sei. O negócio então é se resguardar. Vamos filmar tudo. Claro, eu prefiro. Quanto menos risco você correr, melhor, né? Eu acho. Tipo assim, eu prefiro me resguardar, tomar um cuidado, mínimo que for, né? Não vou fazer vídeo, não vou fazer mais. Faz um áudio, grava pelo menos o que você está falando, como é que você está, né? E aí a gente, por isso que também tem a ponto de você fazer do respeito com o cliente, de sempre avisá-lo quando você vai fazer alguma coisa. Porque se você grava o áudio, você está falando a todo momento, agora eu vou tocar o seu pulso e vou levantar o seu braço por algum, né, para testar esse relaxamento. Você avisou que ia acontecer aquilo. Eu vou tocar na sua testa e você vai lembrar vai esquecer o número 3. Você tocou, então você já está avisando a todo momento, é narrado todo o processo. Então, se você grava um áudio, você fala, a todo momento, tudo que eu fui fazendo, eu fui falando o que estava acontecendo. Por que eu tocaria sem falar? Tá aqui o áudio todo gravado. Então, o mínimo que você se resguarda de gravar, gravar o áudio, pronto. Você já tem, no mínimo, uma coisa para você poder se apegar e falar, não, tá aqui, a todo momento eu falo todo o processo. Então, e olhando por outro lado também, se você está disposto a gravar, já subentende que você não vai fazer qualquer coisa, porque também você não vai criar prova contra você, né? Aí se eu estou gravando, não tem nada a esconder. Então, acaba dando até o efeito contrário, se for ver, né? Eu acho que isso já é um ponto positivo também. Legal. Tem razão. E aí, mais alguma coisa?
podemos encerrar. Vocês estavam com saudade de mim e tudo mais, mas estamos aí. Por aqui tá tranquilo. Igual a Delice, né? Para, Denis. Baixa a bola aí, Denis. Legal. Mais alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Eu tenho uma dúvida. Fala aí. Esse ano você vai ou não vai fazer uma festa para os seus hipnoterapeutas, masterantes? Eu quero muito fazer, de verdade, sabe assim, eu já tenho um monte de lugar aí, a ideia é até fazer um sítio, a gente talvez ir pro final de semana, lá e tal, mas vamos ver o que vai rolar aí. Eu pretendo sim, fazer um evento mesmo assim, um Master Up, até fazer um movimento, você vê que o movimento já começou, né, Sou Master Up, a gente tá na pegada aí de, né, todo mundo que é aluno realmente entrar nessa vibe de ser Master Up, de falar eu sou Master Up, se fizer sentido para cada um, tá? Nada, nossa, você tem que fazer isso. Mas realmente ter essa pegada, sabe assim, mais forte de tipo, vamos ajudar todo mundo e vamos tornar isso importante para cada um, de poder falar assim, eu sou Master Up, eu realmente faço as pessoas, transformo vidas, eu ajudo pessoas a se transformarem. Então, eu quero isso. Eu tenho uma hipnose conversacional aqui do outro lado, hein? Quando? Aqui agora? Agora, já. Não, eu tô realmente... Aí até com vontade de colocar um bottom aqui, ó, Master Up, e sair pra rua. Isso foi uma coisa que me perguntaram, pô, Denis, por que você não manda fazer aquele PIN, né? Eles chamam de PIN, é um negócio com o logo da empresa, tá, com o logo da Master Up, a pessoa fala, ninguém tem que se sentir forçado, eu acho que cada um tem que entender o propósito da empresa, né, da Master Up, o meu propósito, e falar assim, não, eu quero fazer parte desse seu propósito, eu quero fazer parte dessa sua missão de ajudar pessoas. Então, beleza, vamos junto, eu quero ser Master Up, sabe? Mas, de boa, assim, eu tô realmente falando o que eu sinto, de verdade. O Jerônimo Telme não fez lá a borrachinha pro pessoal não dar no braço? Sim, então, ele coloca, né, eu transformo vidas, né, como é, não sei. Não, é um... Ai, não lembro agora. Mas é uma coisa, tipo, fortona, assim, uma frase forte. Então, eu não sei, assim, eu pensei em várias coisas, mas eu não quero ser nada forçado, assim, porque você vai nesses eventos aí, você ganha coisa e ele coloca isso coisa, e isso é tipo meio que uma âncora pra galera, sabe assim, eles colocam e aquilo lembra ele de alguma coisa, sabe assim, eu já vi uns caras falando sobre isso, sabe assim, por que você usa isso? Não, porque isso me lembra tal coisa, lembra os dias que eu passei lá e como eu era produtivo, como eu fazia aquilo e aquilo. Eu não sei, eu não... A senhora falou exatamente isso. Então, tipo assim, não sei, eu não quero induzir ninguém a ser o que... Não, eu quero realmente expor o propósito, expor a missão, e falar assim, quer vir junto? Então, vamos junto. Eu tô aqui, eu quero apoiar todo mundo que quer seguir esse caminho também. Beleza, tamo junto, é isso. Sou testemunha disso. Isso aí. Show? Vamos lá? Podemos encerrar por hoje? Isso aí. Obrigado então, Denis. Obrigado, Denis. Um Valeu. abraço. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por estarem aqui. Amanhã tá no YouTube. Mundo lá, dê o seu like, o sininho, né? Fazer igual o pessoal. Dá o like. Compartilha. Obrigado. Beleza, boa noite para todo mundo aí. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.